In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então no quarto domingo da Quaresma. Essa missa, como nós ouvimos, eu me lembro que antigamente, mais de 30 anos celebrando a missa nova, quando chegava nesses domingos, também no domingo Gaudete, eu dizia essas duas palavras, Laetare e Gaudete. Mas de ler em livros, né? Agora eu já rezei, a palavra, né? É diferente. Mas é um domingo de alguma alegria no meio da penitência. Todo domingo é de alegria na igreja. E por isso até o sacerdote nem se veste de roxo, mas de rosa, né? E aí se admite flores no altar. Rosas cor-de-rosas, né? Seria o bonito. Mas bom, aparece também, claro, nas leituras, né? Veja o apóstolo Paulo na epístola, nos convida a ser alegres. Né? E no Evangelho, hoje, enfim, nos é dada a maior alegria que nós podíamos ter, que é justamente a Santíssima Eucaristia. A Santíssima Eucaristia é a alegria dos homens. Né? Ter a Santíssima Eucaristia é a alegria dos homens. O maior dom feito por Deus, a Igreja, a humanidade. Tão importante nós temos presente nisso que vamos falar hoje, aquela palavra, aquela escrito de João Paulo II, né? Eclésia de Eucaristia, onde há uma mútua implicância. A Igreja confecciona a Eucaristia. Quando reza a missa, daqui a pouquinho, eu vou confeccionar a Eucaristia. Né? Mas ela é feita da Eucaristia. Sem a Eucaristia, a Igreja não existe, nem a menos. A Eucaristia é, de fato, o coração, a alma da Igreja. E é por isso mesmo também que a Eucaristia é sumamente protegida pela Igreja. Né? Sumamente protegida. Bem, já dissemos isso várias vezes, com o Concílio do Vaticano II e a reforma promovida por Paulo VI e Bonini, a Eucaristia foi atacadíssima, e foi atacada não só na sua celebração e na sua periferia, mas no seu coração, na fórmula consacratória. Ali ela foi atacada. Então, e atacada para diminuir. Eu lembro uma palavra que me pareceu que Bento XVI procurava na Summorum Pontificum, que foi aquele moto próprio com o qual Bento XVI estendeu a celebração desta missa a todo sacerdote sem precisar de licença de ninguém. Né? E ali ele fundamentou-se sobre a palavra, para falar da Eucaristia, né? Sobre a palavra mistério, muito bonito, considerado e importante, né? Porque a Eucaristia é mistério. O que quer dizer mistério? É Deus. Em última palavra, mistério é Deus. Deus é o misterioso, né? Por excelência. Então, é muito importante a palavra aqui. Mas ele não conseguiu encontrar outra palavra. Não conseguiu encontrar. E eu fiquei, ao ler o Alcimão, qual seria a outra palavra? E também fiquei, né? Quando ele pediu aos teólogos que procurassem, ficamos assim. Depois, quando eu introduzia esta missa às pessoas que vinham a mim, e
nunca tinham tido essa missa, e eu explicava esta missa, eu dizia a palavra, explicava a palavra mistério, né? E depois eu falava sobre sacrifício. Usava essas duas palavras, mistério e sacrifício. Até que depois de falar algumas vezes eu me acordei, mas essa é a outra palavra que Bento XVI não encontrou. Essa missa, a missa de Pio V, ela é toda sacrifício, né? É toda cruz, toda cruz. Esta era a palavra que faltava, né? Que Sumorum Pontífico não encontrou. Cruz, sacrifício. Esta missa é sacrifício. E é justamente o sacrifício que veio a menos. Veio a menos na missa nova, do Novus Ordo, a missa de Paulo VI e Bonini. O sacrifício quase desaparece. E com o Monsenhor Lefebvre aprendemos que isto era, como eles chamavam, uma bomba de tempo, que com o transcorrer, os padres aos poucos já não celebrariam mais o sacrifício. Olha, hoje nós temos que colocar em dúvida muita missa celebrada aí, com toda essa bateção de palmas, com todas essas danças, com essa mistura. Não tinha esses dias aqui no Rio Grande do Sul bispos celebrando com pastoras? Né? E, bom, se no fim do ano, como estão afirmando, agora já Rubens está dizendo claramente isto, se no fim do ano agora o sacerdócio for não só admitido para homens casados, senão que para próprias mulheres, elas celebrarão invalidamente. Não terá validade. Não terá validade. Então, hoje, falar em validade da missa, sim, o padre fazendo aquilo que a igreja quer fazer, ele celebra, mesmo que não tenha fé nenhuma, mas ele celebra validamente. Mas se ele quiser fazer aquilo que a igreja e os luteranos fazem, como assim? Como assim? Eu não entendo. Como assim fazer aquilo que a igreja e os luteranos fazem? E não entende mais a Eucaristia, a missa, como a transubstanciação da espécie, da substância do pão, na substância divina? Então, mas entende como os protestantes, isto é, que ela é uma consubstanciação, como já apareceu em documentos da Igreja, do Vaticano, já apareceu isso. Né? Todos nós sabemos que o antipapa Bergoglio absolutamente não fala em sacrifício. Ele não fala, quando fala na missa e Eucaristia, não fala em sacrifício. Né? De forma a perguntarmos se este homem celebra a missa validamente. Né? Validamente. De forma a perguntarmos isso com toda seriedade. Então, desaparece o sacrifício. Desaparecendo o sacrifício, já não se celebra a missa, você tem mais Eucaristia. É essencial entender-se a Eucaristia como sacrifício, para a validade, para que aconteça o sacramento. Ora, o que nós temos dito e repetido é que não se deve ir à missa unacum. Vejam, queridos, o que é a missa unacum? É unido com, fazer uma unidade com alguém. Quando nós falamos nesta unidade,
nós temos que pensar de novo, por exemplo, naquela unidade que se expressa na Eclésia de Eucaristia de João Paulo II. Igreja e Eucaristia são uma realidade intrinsecamente endereçada uma à outra. Se fala, é uma identidade. Uma identidade. Na sua tradição, a igreja falava muito em matrimônio, sobretudo quando entendia o sacerdócio. O sacerdote, presbítero, bispo, o sacerdote ele tem um matrimônio com a igreja. Ele se faz uno com a igreja. Quando um sacerdote vai ao altar, ele está obrigado a rezar missa unacum à igreja. E a expressão disto se dá quando ele cita o nome do bispo e do papa reinante. É verdade que às vezes as sedes estão vacantes, pode acontecer das duas sedes estarem vacantes. Se aposentou um bispo emérito e não tem bispo na diocese, está sendo administrada por um presbítero. E o Papa morreu. Tudo ao mesmo tempo, acontece. Então, o Papa não pode rezar, o padre, os padres daquela diocese não rezam unacum nem com o bispo, nem com o Papa. Ambos estão mortos. Quer dizer, pode até ambos estarem mortos, de fato. Enfim, Mas é causa de processo canônico e penalidade máxima um padre recusar-se, ou um bispo recusar-se a rezar missa unacum. Veja como é grave isto. A missa unacum é importantíssima. Tem que rezar com a unidade de toda a igreja, expressa na sua cabeça ministerial, que são justamente o bispo e o Papa. Quer dizer que a missa é celebrada de tal forma que há como que um matrimônio, unacaro. É isso que se diz do matrimônio, O homem e a mulher agora já não são duas, mas uma carne só. Unacaro. Uma carne só. É esta união. E até maior. Porque a união do marido e da mulher se desfazem com a morte. E a união da igreja não se desfaz com a morte. E até maior, portanto, expressa a unacum. É uma coisa fortíssima. Significa esta unidade, esta comunhão. Eu estou rezando missa nunca sozinho, mas eu rezo missa sempre com toda a igreja. Posso estar sozinho no altar, mas eu nunca estou só. Eu estou com toda a igreja. E mostra-se isso, sobretudo, quando na missa eu digo o nome do bispo e do Papa. Estou unido com toda a igreja quando celebro cada missa. Daí justamente a razão por que nós dizemos que hoje não se pode rezar missa unacum. Não se pode. E, bom, em primeiro lugar com o Papa, que não temos. Este homem que está lá, ocupa a sede de Pedro, não é Papa. Ele é um antipapa. E celebrar missa em união, unacum, um antipapa, é participar
da sua mesma excomunhão. Ele é um excomungado. Vejam, queridos, já disse isso, mas quero repetir. Quando, por exemplo, na igreja tivemos 3 papas, cada um excomungava aqueles que estavam unidos com os outros 2. E cada europeu, no caso, na época, mas não era só europeu, não era só na Europa. Mas cada católico, dessa forma, estava ao menos 2 e até 3 vezes excomungado. Porque estava 3 vezes, porque estava unido ao seu bispo, ao seu papa, que era um antipapa. E estava unido com os outros 2, que eram por seu antipapa, acusado como antipapas. Três vezes excomungados. Então, é grave, é gravíssimo rezar missa una cum um antipapa. Chama atenção aos senhores presbíteros e bispos, o que estão fazendo, porque não parece não nem dar importância para o fato. É tão fraca a teologia em torno do unacum, nunca receberam, nunca meditaram sobre isso, que eles dizem lá o nome do antipapa na missa sem nem dar bola. Nem dar bola. Mas veja, queridos, não se pode rezar a missa nem em união com o antipapa, nem com aqueles que estão unidos a ele. E daí a questão é esta. Mas tem algum bispo que não reza una cum Francisco? E mesmo entre os mais tradicionalistas. Pegue, por exemplo, aqueles de Monsieur Lefebvre e pergunte um a um, quando tu rezas a missa, tu citas o nome de Francisco, rezas una cum Francisco? Porque se ele o faz, está celebrando ilicitamente. E quem reza com herege e cismático, herege e cismático e põe-se fora da Igreja Católica. Põe-se fora da Igreja Católica. Tem pena de Monsieur Lefebvre, que tanto lutou para manter-se católico, e agora vejo aí toda a sua obra, todos os seus filhos, una cum Francisco, lutando por esta unidade com o antipapa Francisco. Gravíssimo, gravíssimo. De forma que me dizem, mas então, padre, em que missa vamos? Não temos missa. Todos os padres, todos os bispos estão celebrando una cum uns com os outros, una cum Francisco. Esta é a verdade. Mas ambas são as verdades. É verdade que todos estão celebrando una cum Francisco, e é verdade que todos assim se colocam fora da igreja e recebem e participam da mesma excomunhão que Francisco. Na mesma excomunhão com Francisco. Estão todos excomungados. Todos fora da Igreja Católica. Fora da Igreja Católica. Ir a estas missas e receber assim, ilicitamente o corpo de Cristo, ao menos ilicitamente, sobre a validade já falei, ao menos ilicitamente receber o corpo de Cristo, participar desta heresia, deste cisma, e dar um belo, grande antitestemunho. Quando falo de missa, queridos, falo de todos os sacramentos, porque o povo está lá indo se crismar, o povo está lá indo se batizar, o povo está lá indo casar, o povo... É tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. É certo que a unção dos enfermos, por exemplo, o Código Canônico prevê a recepção, inclusive, tem licença para receber a unção dos enfermos, mesmo de um sacerdote
não católico, desde que sacerdotes mesmo, né? E pode receber, etc. Mas são casos em extremo. Uma pessoa que vá sistematicamente, isto é, todos os domingos à missa unacum, se coloca fora da igreja, em comunhão com o antipapa. É terrível, é gravíssimo. É terrível, terrível. Então, esta é a realidade. O que vamos fazer? Mas não estava profetizado que isso aconteceria? Não falam os profetas antigos e os atuais? Eu sei que os profetas atuais falam, dizem a palavra de Jesus, de Maria, alertam sobre isso e eles mesmos não parecem acordar-se desta realidade. Precisam eles também me ouvir. Precisam eles também me ouvir e obedecer à Santa Igreja. Obedecer à Santa Igreja, afastando-se de padres e bispos que rezem unacum Francisco. Precisam, é duro, vão perder muitos dos seus seguidores. Façam como eu, aluguem uma casinha e venham aí com meia dúzia de pessoas. E vamos esperar Jesus. Vamos esperar Jesus assim. Façam como eu. Não, mas antes tinha uma multidão, toda uma obra que eu estava fazendo, agora eu não posso fazer mais, então não poderei fazer mais nada. Pois não faça mais nada, porque a grande obra é justamente a da construção da igreja. E unidos com este antipapa, participam da destruição da Igreja Católica. Não estão construindo, estão destruindo. Ainda essa semana eu alertava a esses padres que convertem pessoas, convertem com o seu trabalho, mas convertem para quê? Para entregar isso pro antipapa? Para a contra-igreja de Bergoglio? Convertem para isso? Mas que conversão é esta? Só existe uma conversão. É aquela dirigida para a Santa Igreja Católica, Apostólica ou Romana. Se não se dirigir aí, isso é perversão. Não é mais conversão, aí se trata de perversão. Não estão convertendo ninguém, estão pervertendo as almas dos fiéis. Estão pervertendo. Esta que é a realidade. E se estava prometido para nós um tempo que já vivemos, onde a Eucaristia quase desapareceu, ao menos aquela celebrada licitamente, não só válida, como também licitamente. Vejam, a validade diz com a essência, com o acontecimento da coisa. Aconteceu a Eucaristia. A liceidade acontece com a moralidade do ato, com a santidade do ato, com a implicância moral que há ali. Então, sim, quando você participa de um sacramento válido, mas imoral, ilicitamente administrado, você, ao fim e ao cabo, está ofendendo aquele mesmo que você recebe no sacramento, pelo próprio fato de receber. Então, pode um católico ir numa missa, digamos, válida, da Igreja Ortodoxa? Bom. E comungar? Bom. Uma vez ou outra, que acontece de estar numa viagem, sentir grande necessidade de comungar Cristo Eucarístico e não ter ali uma missa católica, o direito admite. Mas sistematicamente, domingo após domingo, alimentar-se da Eucaristia e dos sacramentos elargidos por uma contra-igreja, isso é inadmissível. Isso coloca fora da Igreja Católica. Isso coloca fora da Igreja Católica. O outro problema que nós temos na missa unacum
Francisco, não menos grave, que se liga também à validade, esse mais se liga à validade, é o fato de Francisco não só ser um antipapa, como ser também o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes, cuja missão, duas missões ele tem, este homem, uma de destruir a igreja, a sua fé, destruir o papado, né? Acabar com tudo que é sagrado, né? E este homem está fazendo, né? Largamente, abundantemente. E a outra missão é levar toda a humanidade aos pés do anticristo, né? Aos pés do anticristo. Então, essa é a grande questão. Continuar unidos nesta contra-igreja, com Jorge Mário Bergoglio, seus bispos e seus párocos e padres, doutores e não sei o que mais, congregações, movimentos, e continuar unidos a isto é estar caminhando nessas duas coisas, isto é, na destruição da igreja. Ele se sente encorajado. Vamos fazer mesmo o sino da Amazônia, o sino do Pan-Amazônico. Vamos fazer, porque a igreja está quietinha. Podemos destruir o sacerdócio tranquilamente. Ninguém está reclamando. Uma ou outra vozinha aí daqueles mais fundamentalistas, como nos chamam, e conservadores, e tradicionalistas, como nos chamam, um ou outro está, mas são vozes fraquinhas. Né? São vozes fraquinhas. O povo está todo conosco. Vamos continuar a destruir o sacerdócio e a igreja. E o Rumes, como fez esta semana, não sente nenhuma peia, nenhuma dificuldade em ir a uma universidade americana e lá dizer, claro e alto som, não. Vamos ter o sacerdócio de homens casados e o sacerdócio feminino. Vamos ter isso, com o sino do Pan-Americano. Quer dizer, quem continua participando com este falso profeta está apoiando exatamente tudo isso. É culpado. Vejam como eu tenho dito, depois de 6 anos de antipontificado, ninguém mais pode dizer, não, mas eu não sabia, eu não vi. Como? Até cego vê. Tu não está vendo a destruição? Tu não está vendo tudo como este homem desfaz tudo que é sagrado? Como não vês? Tu és cego? E vejam que padres e bispos não podem ter esta cegueira. Eles dirigem a igreja. Eles estudaram. Eles têm o dever de acompanhar a igreja. Eles não podem mais fazer isso senão que culposamente. No mínimo, com culpa. E tantos com dolo. Porque se unem ao objetivo de destruição deste antipapa, deste falso profeta. E proclamam todas as suas besteiras, aplaudem, não queremos sacerdócio feminino, não, os padres devem casar para coibir o abuso, o abuso dos menores. Sim, é isso mesmo que dizem. Tudo isso dizem, tudo isso. Então, queridos, esse é o caminho, e é o caminho rápido. E lá, não está Francisco lá. Olha, esse domingo, esse fim de semana, Francisco está em Marrocos. 0, não sei quanto % de católicos. O resto tudo sobre uma massa maior de muçulmanos. E lá está ele, naquele mesmo discurso, a unidade cultural, as culturas todas trabalhando pela paz e pela fazendo o seu papel de falso profeta. Logo ele entregará este mundo, não só os católicos, mas tantos
daqueles que se dizem cristãos e das outras religiões todas, inclusive os muçulmanos, hein? Olha, veja como ele tem carregado e trabalhado agora, se voltado muito para os muçulmanos, é uma porção grandíssima, hein? Trabalhado eles, tem trabalhado muito os muçulmanos para poder entregá-los também a eles aos pés do anticristo. Mas a questão é, achais, ô católico, tu acha que quando tu estiveres, não só sob os pés como agora estás do falso profeta, mas também aos pés do anticristo, tu acha que tu ainda terás alguma parte com Cristo? Só para ofendê-lo, só para desfazê-lo. Esta será a tua parte com o Cristo, a da ofensa e a do bem mesmo quaresmal. Mas do outro lado, não de quem faz penitência ao ver o seu Senhor morrendo, senão aqueles que matam o seu Senhor e a sua igreja. Esta é a parte quaresmal que te caberá. De quem mata a Santa Igreja e o seu Cristo. Judas, sois todos Judas, traidores. E sabe onde ireis? Tirando Cristo, ireis cultuar Lúcifer. É para lá que este falso profeta vos conduz, para o culto de Lúcifer. Certo que já o cultuais neste mundo, que está entregue a ele. Certo? Porque estás nesse mesmo sistema dessa nova ordem mundial, estás a pleno no sistema da nova ordem mundial. Certo que cultuais a Lúcifer, mas o fareis ainda explicitamente, ou fareis ainda ritualmente com este antipapa e falso profeta. Fareis assim, explícita, ritual e publicamente a adoração a Lúcifer. Mas que parte de Cristo pode haver? Que comunhão com Cristo pode haver? Aqueles que estão una com Francisco, una com o falso profeta, una com o anticristo, daqui a pouquinho una com o anticristo. Já agora, hein? Já agora. Nem precisa esperar. O anticristo já está aí, já está reinando. Ocultamente, por enquanto. Mas logo, Francisco não o apresentará e imporá ele ao mundo. A todo mundo, a todas as religiões. E daí? E daí? E daí? Então, alguns esperam que, sei lá, aconteça uma afronta ainda mais explícita à Eucaristia,